Olá a todos! Bem, vamos falar de campo gradiente nessa videoaula. Então, como nós vimos na aula passada, nós falamos um pouco sobre campos vetoriais e vale ressaltar que dentro da playlist Cálculo 2 também foi estudado vetores gradientes. Então, a ideia é juntar esses dois conceitos em um único ambiente. Então, considere f uma função real de duas variáveis. O campo gradiente é simplesmente definido como o campo vetorial gerado pelo gradiente de f. Então, vamos pegar assim um exemplo mais numérico aqui. Digamos que nós temos uma função f de x, y igual a x vezes seno de y. Então, a derivada de f em relação a x dessa função seria igual a seno de y. E a derivada de f em relação a y dessa função seria igual a x cosseno y. E aí o nosso campo vetorial, que é uma função que deveria ir de R2 em R2, vai ser o par fx, que nesse caso é o seno de y, x cosseno y. Então esse par aqui é um exemplo de um campo vetorial gradiente. Por quê? Porque ele veio como gradiente de uma função f minúsculo. Vale ressaltar que existem algumas nomenclaturas. Esse f minúsculo, bem, esse campo, antes de mais nada, esse campo vetorial, ele é chamado de campo conservativo. Vai fazer mais sentido mais para frente no curso. E essa função f minúscula, ela é denominada função potencial de f maiúsculo. Então, todo campo vetorial que é gradiente de alguma função, ele é chamado de campo conservativo. Nem todo campo vetorial é conservativo. Esse é um exemplo de um campo que não é conservativo. Só que nós ainda não temos uma ferramenta matemática para justificar esse fato. Então, por enquanto, a gente vai deixar de stand-by e vamos pegar um outro exemplo de um campo gradiente. Então, pegue essa função aqui. Vamos derivar essa função em relação a x. Então, aqui, nesse caso, vai ficar igual a 2x. Derivando essa função em relação a y, vai ser igual a menos 1. E aí, na hora de desenhar, por exemplo, campo vetorial, fazer uma descrição do campo de vetores, o que a gente pode fazer? Primeiro, vamos identificar aqui quem é nosso vetor, né? Então, nosso gradiente de f aqui, xy, vai ser igual ao par 2x menos 1. E a gente pensa o seguinte, se x é igual a 0, você vai estar no vetor 0 menos 1. Então, seria apontando aqui para baixo. Se x é positivo, o que vai acontecer? Vai ser um vetor do tipo algum número vezes 2 menos 1. Então, ele vai estar apontando para a direita e para baixo. Então, seria algo mais ou menos assim. Só que aí, à medida que você vai aumentando o valor de x, o módulo do vetor fica cada vez maior. Observe que isso acontece independente da coordenada y, porque não importa o valor de y, você não vai alterar a direção, né, do seu campo. Então, esse cara aqui vai ser paralelo ao de baixo. Você pode ir prosseguindo. Paralelo, então vai ser coisa mais ou menos assim. E aqui a gente tem uma descrição razoavelmente boa. Se x é negativo, observe que ele vai estar apontando para a esquerda. Então seria uma coisa mais ou menos assim. Tá aqui, né? E aí, novamente, como a coordenada y não altera, então o campo de vetores seria mais ou menos isso, né? Esse formato. Esse campo aqui é um campo conservativo porque vem de um gradiente de uma função f. Qual é a ideia aqui? Agora é usar esses campos de vetores para meio que estudar integrais de linhas. Então, nós vamos desenvolver essa ferramenta em integrais de linhas e em breve nós vamos fazer uma associação a algumas aplicações mais práticas. Então, espero que vocês tenham gostado desse resumo. Peço que curta, que compartilhem, que comentem e até a próxima.